Sejam todos bem-vindos aí à nossa aula Como Acelerar o Seu Emagrecimento. Eu vou fazer uma aula bem específica e eu quero que vocês prestem muito, mas muito atenção no que eu vou falar para vocês. O que eu vou falar para vocês aqui, peguem, anotem, coloquem como prioridade para vocês. Algumas coisas vocês já ouviram falar, mas outras coisas vai ser importante, porque começa a desbloquear cada vez mais o teu processo de emagrecimento. Emagrecer ainda é questão de melhorar a alimentação, de praticar atividade física, mas também é questão de mudar os hábitos, porque se você não muda hábito, você acaba voltando a engordar novamente. Então, eu vou trazer muito sobre isso aqui nessa aula de hoje. Essa aula, ela não é uma aula extensa, longa, onde que a gente vai passar horas conversando. Não. Para você conseguir emagrecer, para você acelerar o teu processo de emagrecimento, em 2023, você precisa melhorar o FAFA. Acredito que vocês nunca ouviram falar nessa sigla aí, FAFA, FAFA. Você nunca ouviu falar sobre isso. E aí, o que que acontece? Eu quero trazer, se você pegar isso aqui como estilo de vida, com certeza você vai acelerar o teu processo de emagrecimento. Só de aprender isso aqui no seu dia a dia, você vai começar a melhorar o teu processo de emagrecimento. E eu vou estar detalhando cada uma dessas siglas aqui, desse protocolo FAFA. Isso aqui é muito importante, é bem simples, mas se você colocar em prática, você vai ver que mesmo depois que terminar o desafio, você vai continuar emagrecendo. Então vem comigo aqui. O que significa essas siglas do processo FAFA? O primeiro F, ele significa farinha branca. Para a gente melhorar a nossa alimentação, para a gente conseguir emagrecer, a gente tem que diminuir sim a farinha branca. Por quê? Esse ingrediente, esse alimento, ele aumenta o açúcar na corrente sanguínea. E se a gente aumentar o açúcar na corrente sanguínea, vai ficando cada vez mais difícil de conseguir emagrecer. Então, o que que a gente tem que fazer? Aonde que a gente encontra a farinha branca? Aonde que mais tem? Tem no pãozinho, tem no bolo, tem na pizza, tem na coxinha. Aonde que mais tem? Aonde que vocês acham que mais tem farinha branca? Quem poderia falar para mim aí? Quem poderia dar um grito aí para mim aí e falar, poxa, tem farinha branca nisso aqui, José Ricardo, onde que tem? Ninguém sabe, né? Ontem vocês comeram na hora do lanche da tarde, com certeza, no café da manhã, mas hoje ninguém sabe onde que encontra a farinha branca. Na tapioca. Na tapioca encontra, com certeza. Mas aonde? Obrigado, Mariana. Todo mundo agora esqueceu. Todo mundo deu amnésia agora. Ninguém sabe mais. Presta atenção. Para a gente acelerar o nosso processo de emagrecimento, a gente precisa diminuir o consumo de farinha branca. E aonde que a gente encontra? Nos pães. Nos pães. A gente encontra na tapioca, como a Mari falou. A gente encontra no bolo. A gente encontra na pizza. São alimentos que a gente encontra. Pastéis, tem lá a farinha branca também, é composto por farinha branca. Então, se eu quero emagrecer, se eu quero manter o peso, eu tenho que diminuir a ingestão desse alimento. Eu tenho que diminuir, não tem para onde fugir. Eu emagreci, eu quero manter. Eu não posso exagerar. Se eu exagerar, eu vou voltar a engordar novamente. Então, eu tenho que ter essa consciência. Eu tenho que ter essa consciência. Fafá, segundo ponto, que é a letra A, açúcar. Não precisa nem falar, né? Mas a gente encontra o açúcar no refrigerante,
na cerveja, a gente encontra nos doces, a gente encontra nos pães também, porque mesmo que o pão tenha mais farinha branca, o produto final também vai ser açúcar. A gente encontra no pão doce, a gente encontra nos churros, a gente vai sempre encontrar o açúcar. E lembra, para diminuir, para acelerar, a gente vai ter que diminuir. Vai ter que diminuir, vai ter que focar durante o tempo e retirar. Mesmo que depois a gente coma, mas a gente não coma sempre. Aí a gente consegue manter o peso. Frituras. Todo, alguém aqui bebe óleo de soja? Seja sincero. Quem aqui bebe óleo de soja? Ninguém bebe óleo de soja? Ninguém bebe óleo de soja? Escreve no chat aí quem bebe óleo de soja. Quem bebe? Ninguém bebe, né? E se eu falasse que vocês bebem óleo de soja? Óleos de soja. Todo mundo bebe. Todo mundo bebe aqui. Que olha só, quando você faz arroz, você coloca o óleo de soja. Quando você frita o pastel, você coloca óleo de soja. Quando você faz aquela carne frita lá, você coloca óleo de soja. Quando você come o pãozinho, você coloca óleo de soja. Você não, o cara coloca óleo de soja. Então, a gente não toma diretamente, pega um copo, enche e senta e toma. Mas indiretamente todo mundo toma. Então, quando eu como a coxinha, quando eu como o risole, eu estou jogando óleo de soja para dentro, que é uma gordura extremamente perigosa. É extremamente perigosa. E mesmo assim, a gente consome. E o que que acontece? O óleo de soja, a fritura, ela tem uma caloria muito alta. Então, se eu como já um risole de manhã, um pastelzinho de manhã, cara, a caloria já foi lá em cima. Se eu comer mais alguma coisa, praticamente o meu, a minha caloria do dia já chegou no limite. Você imagina, um pastelzinho frito, ele deve bater aí umas 600 calorias, um pastelzinho frito. Geralmente, a mulher, ela tem que consumir umas 1.400, 1.500 calorias por dia. E se eu como um pastelzinho que bate 500, 600 calorias, eu já estou quase me aproximando da metade. E ainda tem almoço, tem lanche da tarde, tem os beliscos que vocês dão, e ainda tem o jantar. Então, eu preciso diminuir as frituras. Se você pensar assim, pensar na alimentação dessa forma, com certeza vai ficar mais fácil de você conseguir emagrecer e manter seu peso. E o último A do Fafá é o álcool. Ah, eu tomo cerveja, mas eu vou toda hora no banheiro, eu fico urinando. Tem para onde fugir. A cerveja, ela contém cevada, que é um alimento extremamente calórico, que incha da barriga, aumenta a glicemia no sangue. Não adianta. Você tem que tirar o fafá da sua vida se você quiser acelerar o seu processo de emagrecimento. Mas continuando, eu quero falar para você aqui 6 passos para acelerar o teu processo de emagrecimento. E o primeiro passo é você ter uma meta. E vamos lá, eu quero que você entenda isso aí. A gente está num desafio de 7 dias. Zé Ricardo, é possível emagrecer 3 quilos em 7 dias? É possível sim. A gente tem pessoas que conseguem 3, 2.900, 2.800, 3,5. Já teve gente que conseguiu até 4 quilos em 7 dias. Já teve. Mas eu quero que você se concentre nisso aqui. Às vezes, a gente fica 10, 15, 20 anos acima do peso. Engravida, aumenta o peso. Casa, aumenta o peso.
E a gente quer emagrecer aqueles 10, 15, 20 quilos em uma semana, em um mês. E não tem condições disso acontecer, 10 quilos em um mês, praticamente, se a pessoa estiver doente, filho. 15 quilos no mês, só se a pessoa estiver doente. Então, o que que a gente precisa fazer? Na boa, a gente está iniciando o ano e a gente tem um monte de metas. E uma das metas é: esse ano eu vou conseguir emagrecer. Quantos aqui falaram isso esse ano? Na virada. Esse ano eu vou emagrecer. Esse ano, cara, esse ano vai ser diferente. Eu vou iniciar e vou ir até o final. Eu vou conseguir emagrecer esse ano. Eu acredito que muitos conseguem. Mas por que muitos fizeram essa meta? Mas por que que a maioria não consegue? Por que será? Por que que vocês acham? Quem gostaria de abrir o áudio e falar? Vocês estão com medo de falar comigo? Vocês estão com medo? Na boa. Vocês estão com vergonha? Edilane está com vergonha, Jesse, Porque Paulo. não consegue, a gente não consegue porque a gente não é persistente, não consegue seguir os hábitos alimentares, nem de exercício, nem de água o ano inteiro. A outra pessoa falando. Eu vou pegar isso aí. Também é isso. Também é isso, Jesse. Mas tem uma outra coisa também. Por que que a gente não é persistente? Qual é o motivo que não deixa a gente persistente? Qual é o motivo? Paula, Camila, Tânia, Mariana, Thaís, por que que a gente não é persistente? Eu acho que por falta de foco. A gente começa, até mesmo no dia, mas chega numa fase do dia, parece que a nossa mente burla a gente. E a gente vai lá e do nada pega a coisa para comer. Beleza. Você está falando de um processo de autossabotagem. Você começa bem, só que chega uma hora do dia que vem um monte de pensamento, come só um pedacinho, poxa, amanhã você volta para a dieta. Beleza. Também tem isso, existe um processo de autossabotagem. Existe. Mas por que que a gente se sabota? Por quê? Tem mais. Vamos descascar essa cebola aí. Quem gostaria de falar? Mais alguém falando? Um de cada vez, para não ter briga. Um de cada vez, devagar. Pode falar aí. Por que que vocês acham que a gente não consegue manter essa persistência? Por que que a gente para? Por que que a gente não continua? Por quê? Nossa, como vocês falam, hein? Opa, Porque não traçamos as metas para ter foco. top! Falou aí a administradora. É Né? por aí. É por aí. Olha só, presta atenção. A gente fica 20 anos sobrepeso. E eu estou chutando assim 20 anos, às vezes é até mais. Às vezes a gente tem filhos, as mulheres têm filhos, vamos supor, com 20 anos. Com 40, ainda está acima do peso. Não voltaram ao peso de lá de trás ainda, da juventude, não voltaram. Por que que isso acontece? Por que que a gente todo ano a gente fala que vai fazer, todo ano na virada a gente fala que vai emagrecer e a gente não consegue? Por quê? Porque a gente quer resultados rápidos para tudo na vida. Poxa, eu quero passar num concurso. Pô, mas eu tenho que estudar pra caramba. Ah, eu não quero estudar muito. Ah, eu tenho que emagrecer. Pô, mas eu tenho que fazer dieta. Pô, eu tenho que ficar muito tempo fazendo exercício. Cara, não tem para onde fugir. Eu preciso entender que o processo de emagrecimento ele precisa ter metas. E eu preciso fazer isso. Eu preciso ir alcançando as metas aos poucos. Porque às vezes a gente se sabota. Porque parece que o peso não está acontecendo. Mas se a gente estipular um tempo para aquele peso acontecer,
a gente vai fazendo o que precisa ser feito até chegar naquela data. Quando chega naquela data, a gente bate uma meta. E assim a gente vai sucessivamente. Então, preste atenção aqui nessa meta que eu criei aqui, que é totalmente possível. 8 semanas. Eu quero emagrecer 10 quilos em 8 semanas. É difícil? Não, não é difícil. Só que, o que eu preciso entender? Eu fico 20 anos da minha vida acima do peso. E o que é 8 semanas se a gente comparar com 20 anos? É o quê? Nada. Não é nada, cara. Então a gente precisa entender isso e falar, cara, custe o que custar, são 8 semanas. Então você tem que anotar em quanto tempo você quer emagrecer o peso que você tem hoje. Na boa, coloca aqui no chat quantos quilos vocês gostariam de emagrecer. Tem aí um quadradinho assim, que é um chat. Escreve ali quantos quilos você gostaria de emagrecer. Escreve aí. Hum. 15 quilos, 8 quilos, top. Eu vou pegar 15 quilos aqui da Mari. Olha só, a Mari falou que queria emagrecer 15 quilos. Dividido por 8, olha só. Se a Mari se dedicar 8 semanas, 8 semanas, ela vai conseguir jogar fora 15 quilos fora. É possível? É possível. A gente tem pessoas dentro da mentoria que conseguem emagrecer 10 quilos em 5 semanas, fazendo os protocolos. A gente tem pessoas que em 8 semanas conseguem eliminar 20 quilos em 8 semanas. Então é totalmente possível. Olha só, você tem que pegar o tempo. Coloca um tempo que você acha que você vai conseguir. Então, 15 quilos em 8 semanas vai dar exatamente 1,875 kg por semana. Toda semana eu tenho que subir na balança e tenho que emagrecer 1,875 kg. É difícil emagrecer 1,875 kg? Seja sincero, gente. Seja sincero, não é. Não é difícil. Mas o que acontece? Na cabeça, a gente quer rápido, a gente quer velocidade, a gente quer emagrecer rápido. Mas a gente tem que pensar da seguinte forma: eu já estou 20 anos acima do peso, eu já estou 10 anos acima do peso. O que é 8 semanas? Então, o que eu tenho que me dedicar? Eu tenho que me dedicar toda semana. E aí, o que acontece? Ó, preste atenção. Preste atenção. Eu vou fazer o que o José Ricardo fala e em uma semana eu vou emagrecer 3 quilos. Se eu seguir tudo que ele falar, em uma semana eu emagreço 3. Na outra semana eu consigo emagrecer 3? Não, não consigo. Porque conforme vai passando as semanas, eu vou diminuindo a quantidade de perder peso. Porque é natural do corpo humano. É natural. Então, na primeira semana, se eu emagrecer 3, vamos fazer a conta da Mariana. A Mariana quer emagrecer 15 quilos. Na primeira semana, a Mariana se dedicou, fez o projeto, emagreceu 3 quilos. Agora, ela só precisa emagrecer 12. Falta 7 semanas. Agora, ela não precisa mais emagrecer 1,825 kg. Ela só precisa, toda semana, emagrecer 1,7 kg. Aí vamos supor que na outra semana ela consiga, se dedicou, se esforçou, fez os exercícios, tomou chá, não comeu fritura, diminuiu lá a farinha branca, ela emagreceu mais 2 quilos. Mais 2 quilos. Em 2 semanas, ela já emagreceu 5 quilos.
5 quilos. Então, só falta 10 quilos para ela emagrecer em 6 semanas. Vai dar 1,666 kg. É só ela ir se dedicando semana após semana que vai conseguir. Isso é meta. O que acontece? As pessoas não têm meta. Elas simplesmente, eu quero emagrecer. Não sabe quantos quilos quer emagrecer, em quanto tempo quer emagrecer. Elas não fazem isso. Então você precisa ter a sua meta hoje. Na boa. Escreve no papel quantos quilos você quer emagrecer. Escreve aí no papel agora. Quantos quilos você quer emagrecer? Tem gente que botou 10, tem gente que botou 20, tem gente que botou 8. Seja sincero, coloca no papel quantos quilos você quer emagrecer. E outra coisa, não coloca um mês para você emagrecer 20 quilos, não, que não vai dar. Estou sendo sincero para você. Coloca o seguinte, coloca um tempo que seja tranquilo para você, que seja suave para você. Vamos supor, 20 quilos. Coloca 12 semanas. Se você quer emagrecer 20 quilos, coloca em 12 semanas. São 3 meses. E você vai estruturar essas metas. Quem botou 20 quilos? Vamos lá. Coloca 12 semanas. Em 12 semanas você vai emagrecer 20 quilos. Em 6 semanas, você tem que ter emagrecido 10 quilos. Por semana, quanto que você tem que emagrecer? 20 dividido por 12. 1,6 kg. Toda semana você tem que bater 1,666 kg. Olha só como é que fica suave. Eu vou me dedicar, eu vou fazer uma alimentação direito, eu vou fazer exercício, eu vou fazer os exercícios que o Zé Ricardo passou, eu vou fazer caminhada, eu vou beber mais água, eu vou tomar um chá, eu vou fazer jejum, e eu tenho que subir na balança toda semana e perder 1,666 kg. Aí sim eu consigo, em 12 semanas, jogar 20 quilos fora. Se eu quero emagrecer 8 quilos, em 8 semanas. Dá 1 quilo por semana. Só que eu tenho que colocar isso como meta e ficar como se fosse um pitbull, um cão raivoso. Cara, eu estou obstinado, ninguém me tira do foco. Aí vem a mãe e fala assim: come um pedacinho de bolo. Não, não quero bolo. Não quero bolo, eu quero emagrecer, filho. Eu quero botar uma roupa e me sentir linda, bonita e gostosa. Eu não vou comer bolo. Ah, vamos ir na pizzaria Zamparoli? Não, eu não vou na pizzaria Zamparoli, não. Eu vou ficar no foco. Eu não vou para pizzaria, eu não vou comer o podrão. Não vou, eu tenho que ficar no foco para eu conseguir chegar lá. Então, eu quero que vocês montem a meta de vocês. É importante ter a meta. E essa meta, ela não pode, ela tem que ser desafiadora, mas ela não pode ser ilusória. Ah, eu quero emagrecer 20, vou em um mês. Não. Coloca 3 meses. Ah, eu quero emagrecer 15. Coloca 3 meses. Vai suave. Vai bater nessa meta toda semana. Se dedica. Vai ali. Pô, vocês anotaram o protocolo alimentar acelerador de resultado. Pega aquele material, imprime o material, anota e segue esse material toda semana. Faz o exercício todo dia. Bebe mais água. Aí sim as coisas vão acontecer. Porque se você tiver a meta, tiver direcionamento, opa, subir na balança, uau, bati a meta. Uau, explodi a meta. Era 1,6 kg, pô, emagreci 2 quilos essa semana. Na outra semana, cara, mais 2 quilos. 1 quilo. Quando você vê, antes de chegar ao prazo, você já conseguiu mais resultados do que você queria. Então tem que ter meta. Ah, eu preciso escrever? Preciso escrever para ter direcionamento e para entender isso. E aí eu fiz aqui, ó, bem simples, bem simples. Uma pessoa querendo emagrecer 10 quilos em 8 semanas. Em 4 semanas, ela vai ter conseguido emagrecer 5 quilos. 5 quilos em um mês é muito simples.
e 1,250 kg por semana. Olha só como é que é simples. É só ela executar o que precisa ser executado. Então, esse é o primeiro passo. Eu preciso montar a minha meta. Monta a meta grande, em quanto tempo eu vou conseguir emagrecer 20, 30, 10, 15 quilos. Na metade do caminho, quantos quilos eu tenho que ter atingido e quantos quilos eu tenho que atingir por semana. Se ficar de 2 quilos para cima por semana, vai ficar difícil. Tem que ficar de 2 quilos para baixo toda semana, para ficar mais suave, para você ir batendo as metas. Quanto mais você consegue bater a meta, mais empolgado para continuar fazendo você fica. Coloca isso na sua cabeça. Segundo, o que fazer para atingir essa meta? Beleza, você não estruturou. Vai acontecer do nada? Claro que não. Você precisa. Quais são os exercícios que eu preciso fazer? Hoje, você já aprendeu o exercício lá, acelerador de metabolismo. Vocês fizeram o exercício? Quem fez o exercício hoje? Top. Quem sentiu dificuldade para fazer o exercício? Foi de boa? Tranquilo? Amanhã vocês me dizem se ficaram doloridos ou não. Então, o que que eu tenho que fazer para atingir a meta que eu coloquei, no prazo que eu coloquei? Eu tenho que fazer exercício, eu tenho que fazer dieta, eu tenho que beber água, eu tenho que fazer jejum, eu tenho que ter acompanhamento. Eu preciso detalhar, eu preciso escrever, porque senão, como que eu vou chegar lá? Não adianta. Milagre, só Jesus Cristo que faz. A gente tem que botar a mão na massa, acreditar que vai acontecer e entender. O que eu preciso fazer de exercício? Poxa, Zé Ricardo falou que fazer exercício de alta intensidade é uma boa para acelerar o metabolismo. Então faz. A dieta. Poxa, ele passou isso, isso e isso. Então faz. Precisa beber água? Bebe. Precisa tomar chá? Toma chá. Entender o que precisa fazer. 3. Por que que você quer emagrecer? Por que que você quer emagrecer? Pensa junto comigo. Por que que vocês querem emagrecer? Quem poderia falar aí para mim? Abrir o áudio e falar. Quero entrar nas minhas roupas. Valeu, Tânia. Obrigado. Olha só, a Tânia tem um Eu motivo. quero ficar linda e maravilhosa. Fala algo gostosa, Jéssica. Eu quero ficar gostosa. Gostosa. Perfeito, perfeito. Olha só, para você conseguir manter o foco, lembra, a Paula falou assim, durante o dia a gente até consegue manter o foco. Só que quando chega de tarde, às vezes de noite, eu acabo perdendo o foco e acabo comendo umas besteiras, acabo saindo do foco. Por que que isso acontece? Porque a gente não sabe o porquê que a gente quer emagrecer. Eu quero usar uma calça jeans. Uma calça jeans bem apertada, né, Ruth? Para tirar onda mesmo, aquela calçadinha para ficar tchutchuca logo. Então, olha só, se eu tenho um porquê, cara, eu quero emagrecer porque o meu guarda-roupa tem um monte de roupa bonita que tem maior tempão que eu não uso. Então, quando eu vir aquele processo de autossabotagem que não vem na cabeça, não vem na cabeça toda hora? Vai lá, come, só um pedacinho. Nossa, que vontade de comer um doce, que vontade de tomar um refrigerante, que vontade de comer um pãozinho. Quando vem essas vozes, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que ler o porquê que a gente quer emagrecer. Mas esse porquê ele tem que ser tão forte que faça a gente desistir daquele processo de autossabotagem. Tem que ter um porquê forte. Você precisa escrever aí agora. Por que que você quer emagrecer? E todas as vezes que vir esse negócio na cabeça, só um pedacinho, amanhã eu faço o exercício, eu vou comer um pãozinho agora,
Poxa, ninguém está vendo, eu vou comer mesmo. Toda vez que vira esse processo de autossabotagem, você fala, cara, eu não vou comer, porque eu quero usar uma calça jeans, porque eu quero ficar gostosa, porque eu quero usar a roupa que está guardada no meu guarda-roupa, porque eu quero me sentir bonita, porque eu quero elevar minha autoestima. Eu tenho que ter isso na ponta da língua e tenho que falar para mim. Parece doideira, né? Parece doideira a gente falar. Me sentir bem comigo mesmo, a Camila está falando. Mas tem que. Por que que você quer se sentir bem com você mesmo? Deve ter mais alguma outra coisa. A gente tem que ser bem específico. Eu quero emagrecer porque eu quero botar um biquíni para ir na praia. Por exemplo, eu quero emagrecer porque eu quero ficar bonita para o meu esposo. Porque eu não quero ter vergonha de me relacionar com meu esposo. Eu quero emagrecer porque eu quero botar um vestido e a barriga não ficar marcando. Eu quero emagrecer porque toda vez que eu vou na loja comprar roupa é uma decepção. Eu nunca escolho a roupa, é a roupa que escolhe, entendeu? Vai vindo um monte de porquê. Isso não acontece. Às vezes a gente quer comprar uma roupa e nenhuma roupa fica legal na gente. E isso é um porquê também. Só que tem que ser aquilo que eu estou falando. Se vocês, eu estou falando 6 passos para acelerar o processo de emagrecimento. Se você entender isso que eu estou falando, se você ir escrevendo tudo isso que eu estou falando, vai acelerar o processo essa semana. Vai acelerar o processo. Então, escreve. Coloca por que que você quer emagrecer. Eu quero emagrecer porque eu quero ser exemplo para minha família, exemplo para o meu filho. Eu quero... Teve uma mulher que falou para mim que queria emagrecer porque ela não conseguia sentar para brincar com os filhos. Olha só, a saúde dela estava horrível, estava em frangalhos. Teve uma outra que ela estava 30 quilos acima do peso. E o filho dela não chamou ela para ir na festa do Dia das Mães na escola. Quando ela chegou na escola para buscar, as mães falaram assim: Ué, por que você não veio na festa do Dia das Mães? Ela, mas eu não sabia que tinha festa. Ah, mas o seu filho não falou? Não, não falou. Quando o filho saiu, ela perguntou para o filho: Mãe, ô, filho, por que você não me avisou que tinha festa no Dia das Mães? Ah, eu esqueci. E ela começou a indagar o filho, indagar o filho. O filho foi e falou, mãe, é porque na escola todo mundo fica zoando que a senhora é gorda. E eu não queria que a senhora fosse para eles não ficarem me zoando. Então, eu não falei da festa. Naquela hora, virou uma chave nela, ela falou assim, cara, eu vou emagrecer porque ninguém mais vai zoar o meu filho na escola. E toda vez que via um processo de autossabotagem, ela falava: eu não vou comer, porque eu quero emagrecer para as pessoas não ficarem zoando o meu filho. E assim ela conseguiu jogar fora 30 quilos. Então, escreve o porquê mesmo. Olha só, inclusive para colocar o biquíni e a barriga não cair por cima. Escreveram, correto. Mas isso tem que ser forte mesmo para você. Cara, eu quero botar um biquíni. Não quero ver a barriga caindo por cima das coisinhas, não. Eu quero ver minhas coisinhas. Porque às vezes a barriga cai por cima e eu não consigo ver. Então você tem que ser focado mesmo. Ter o porquê. Esse é o terceiro passo. Escreve seu porquê. O quarto passo é colocar em ação, colocar em prática, executar. Vocês agora, vocês espero que vocês tenham feito a meta de vocês, que vocês tenham entendido a execução. Qual é a execução? Tomar o chá, beber a água, fazer o exercício, fazer a alimentação certa. Essa é a execução. Colocar em prática. O terceiro passo. Por que que vocês querem emagrecer? Colocar em prática. Escrever lá. E o quarto passo é colocar em ação, é o que vocês estão fazendo. Assistindo a aula, fazendo o exercício, tomando chá, bebendo a água. Isso é extremamente importante. Extremamente importante. Praticar. A maioria das pessoas fica procrastinando. Ah, vou fazer o exercício depois. Vou fazer depois. Ah, depois do almoço. Ah, depois que eu chegar de tarde. E não faz. Uma ideia que eu digo é,
Cara, fala assim, ó, 1, 2, 3 e agora. Vai lá e faz aquilo. Treina seu cérebro. 1, 2, 3 e agora. 1, 2, 3 e agora. E vai lá e faz o que precisa ser feito. Ok? Esse é o quarto passo. Colocar em prática. Executar. Ir para cima. Quinto passo é o foco. Como que gera o foco? O foco, ele gera quando você tem um porquê muito forte, que foi aquilo que eu falei. Esse porquê, eu vou emagrecer porque eu quero colocar a calça jeans, vou emagrecer porque eu quero colocar um vestido, usar as roupas que está guardada no guarda-roupa. Pega uma foto, pega uma foto de quando você era magra e cola na geladeira, cola em algum lugar e fica olhando para ela. Eu quero ter esse corpo. Se eu nunca fui magro, pega uma foto de alguém que você admira que é magro, de uma revista, da internet, cola e fala assim, cara, eu quero ser desse jeito. Fica visualizando, fecha os olhos, como se você já tivesse aquele corpo. Isso também gera foco. Duas coisas para gerar foco. Lê o porquê que você quer emagrecer todos os dias e olhar para uma foto sua quando era magra ou de alguém que você acha que tem um corpo bacana. Todo dia. Todo dia. 6, tem um mentor e tem um método. Isso aqui vai acelerar o teu processo de emagrecimento. O que acontece agora? O método vocês têm. Eu estou dando esse passo a passo. O mentor vocês também já têm. Eu estou dando ali, estou direcionando. Faz isso, escreve isso, faz a meta. O que você precisa fazer? Escreve o seu porquê, coloque em ação, como que você faz para ter foco, tenha um mentor, tenha um método. Eu estou te dando o passo a passo para você conseguir. Então, você é só seguir agora. Esses são os 6 passos. E agora, informações para a gente poder terminar. Você precisa tirar foto sua, de frente e de lado, do corpo todo. Não deixa de fazer isso. Vai lá e faz. Essa semana se pesa todos os dias para você ter controle. Você se pesou hoje, todo mundo se pesou hoje? Se pesou, tirou foto da balança? Amanhã, sobe na balança de novo. Na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, todo dia se pese. Todo dia se pese. Porque o peso ele tem que descer. Se o peso não está descendo, faz o exercício com mais intensidade. Aumenta a quantidade de água. Diminui a quantidade de comida. E seja vigilante. Seja vigilante. O que a Paula falou? Poxa, às vezes a gente até começa bem, só que a gente acaba parando, até mesmo durante o dia. Na quinta-feira, a gente vai ter uma aula falando sobre vício. Vocês vão entender um pouco mais sobre isso. Mas o que acontece? A gente está tão viciado durante o dia a ficar beliscando, a comer doce depois do almoço, a comer o pãozinho na parte da tarde, que quando a gente começa a fazer uma dieta saudável, a gente sente falta, porque a gente está viciado naquilo. É normal. Então vocês precisam entender, cara, é normal. Não é só eu que sinto. Todo mundo que está aqui sente. Está viciado. Viciado em comer doce, viciado em comer o pão, viciado em tomar refrigerante, viciado em ir na farinha branca, viciado no álcool. Todo mundo está viciado. Quando eu digo vício, eu não digo aquele vício compulsivo, não. Não é isso, não é vício compulsivo, não. Mas o nosso cérebro fica pedindo, fica como se fosse abstinência. Então você tem que ser vigilante. Opa, não vou comer. Por que que você não vai comer? Porque eu não quero que a barriga caia por cima. Ó, a Camila tá falando, sou viciada em doce depois do almoço. Quem aqui é mais viciado em doce depois do almoço? Quem aqui gosta de comer aquele doce de barraca depois do almoço? Gosta de comer Eu estou viciada em sorvete, Ricardo. em sorvete? Viciada em rosquinha depois do almoço? Sou viciada em doces. Olha só, todo mundo.
Está falando eu. Então, olha só, dica para vocês. Chocolate. A partir de hoje, terminei de jantar ou de almoçar, eu vou escovar os dentes, eu vou escovar minha língua e vou usar enxaguante bucal. Porque, olha só, toda vez que a gente come algo salgado, dá vontade de comer doce. E quando a gente come algo doce, dá vontade de comer algo salgado. As papilas gustativas, as glândulas salivares, lá na língua que tem lá para detectar os sabores, fica dando esse contraste. Então, você precisa fazer isso. Ó, a Thaís falou assim hoje de manhã no grupo. Eu não gosto de comer agridoce. Vocês lembram dessa pergunta dentro do grupo que ela falou? Eu não gosto de comer agridoce. Aí eu falei assim, poxa, mas ok, tudo bem, mas tem um papel, tem uma função. A primeira é a nutrição. E depois é que quando você inclui a fruta, diminui a vontade de comer doce. Ela, então eu posso comer no final? Pode. Pode, você pode comer no final. Só que entenda o seguinte: come lá a sua bananinha, chupa lá a sua laranja no final, ou uma manga, com moderação, depois vai lá e escova o dente, escova a língua, usa enxaguante bucal para tirar o gosto do sal, para não deixar você com vontade de comer doce, ok? Alguma pergunta até aqui? Alguma pergunta? Eu vou tirar uma foto de vocês, eu vou pedir para vocês ligarem a câmera, a gente vai tirar uma foto, eu vou postar no grupo, lá daqui a pouco para a gente ver. Faz aí aquela pose. Tem uma pose que vocês posam, que é aquela pose que deixa magra. Não tem aquela posição de deixar magra? Vocês sabem qual é a posição. Abre aí a tela de vocês, gente. Ruth, Thaís, prepara aí. 3, 2, 1. Sorriso. Ok, tirei a fotinha aqui, vou postar daqui a pouco. Pessoal, quero agradecer porque vocês vieram até aqui, porque vocês me ouviram. E é aquilo que eu falo, quanto mais vocês me ouvem, mais vai criando foco, mais vocês vão conseguir avançar no processo de emagrecimento. Não para, não para. É pesar todo dia, é foco todo dia. Escovem o dente depois do almoço, usem o enxaguante bucal, escova a língua. E assim vocês vão avançando no processo de emagrecimento. Sábado ou quinta-feira, a gente vai ter a outra aula, que é o bônus de vocês também. É muito importante que vocês participarem da aula de quinta-feira. É a aula mais importante. Amanhã vocês vão fazer o mesmo exercício que fizeram hoje. Na quarta tem um outro exercício para fazer quarta e quinta. E na sexta tem um outro exercício para fazer sexta e sábado. Então fica ligado, continua colocando em prática. Eu vou estar orando aqui para a gente poder estar terminando. Tá bom? Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por esse momento. Continua abençoando a vida de cada um que está aqui. Vai lá na casa, vai lá na vida de cada um, gera comprometimento, domínio próprio, foco, que elas consigam vencer esses pensamentos de autossabotagem. E eu te peço isso no nome santo, amado e poderoso de Jesus. Amém. Pessoal, obrigado aí por tudo. Eu vou salvar essa aula, vou colocar no grupo também para vocês assistirem de novo, fazerem os exercícios, porque é importante. Fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Boa noite. Boa noite.